sejam bem-vindos a mais um episódio aqui na DFM. Hoje nós estamos com convidados super legais para bater um papo sobre as inovações para o ano de 2024 e todas as mudanças que vão acontecer aqui no Colégio Dinâmico. Tenho certeza que vocês vão amar esse bate-papo. Temos aqui o professor Carlos, professor de inglês. Olá, pessoal. A galera aqui da plataforma, se apresente, por favor. Olá, pessoal. Meu nome é Lucas Medeiros. Sou partner do High Five, a nova solução bilíngue que será apresentada aqui no colégio hoje para ser utilizada já em 2024. Vocês não perdem por esperar. Eu me chamo Vanessa Leite, eu sou consultora pedagógica, né, daqui do AZ, e eu acompanho o colégio desde a educação infantil até o ensino médio aí nas disciplinas básicas. Então, hoje nós vamos conversar sobre, essa mudança que teremos aí com o ensino bilíngue, que a escola está falando bastante, né? Os alunos estão bem curiosos para saber como é que vai ser. Então, eu queria saber de vocês quais são as metas e projeções para esse ensino bilíngue ano que vem, como que vai funcionar, como que ele vai ser inserido, quem vai ter acesso. Daí vou deixar vocês responderem mais ou menos. Combinado. Então, o High Five, ele vai além do aprendizado do segundo idioma, né? É uma vivência no inglês. A gente vai trazer até essa mudança da chave. Eu passo de trabalhar o inglês tradicional para trabalhar a vivência, a experiência no inglês. Então, eu não tenho aula de inglês, eu tenho aula em inglês. A gente trabalha com pluralismo de competências, de habilidades diferenciadas e de realidades que o aluno vai presenciar. Ele vai ter essa experiência diferenciada porque ele passa a estar envolto ao idioma. Ele não vai só estudar verbo, ele não vai só estudar a gramática, e sim presenciar como se fosse o ensino de uma criança nativa desde os pequenininhos. A gente vai iniciar na educação infantil, né, com os 4 e 5 anos, passa para o fundamental, anos iniciais. Então, eles vão ter essa imersão no idioma. Eles não têm mais uma coisa mais fixa e padronizada, e sim uma pluralidade. Eles vão ter vivências de outros países, não só específicas, só os Estados Unidos, não. Onde fala inglês, as culturas de diferentes países que falam inglês. A gente traz da nossa solução High Five o apoio da National Geographic Learning, ou seja, todas as imagens, todos os vídeos, eles vêm da National Geographic. Com isso, eles entendem a realidade. Não vem só figuras animadas, desenhos, pinturas, não. Vem imagens realistas, imagens reais, para eles entenderem que não é só nos Estados Unidos que se fala inglês. A minha convivência aqui dentro da escola vai ser em inglês. Então vai ter o aluno chegando em casa, mãe, eu tô morrendo de sede, cadê a water? Vai trocar, porque ele aprende por assimilação. Ele vai adquirir o idioma de forma muito natural. Então, dessa forma, ele chega em casa, ele vai misturar, porque ele não precisa traduzir, ele vai vivenciar aquilo dali, então ele não vai se apegar a traduções. Ele vai vivenciar aquilo dali de forma natural, normal. Nós temos uma carga bem maior do que do ensino tradicional, então eles vão ter 3 aulas toda semana, com toda essa imersão, com toda essa experiência que o ensino bilíngue do High Five trará para eles. E é legal que quando a gente fala do bilinguismo nesse processo de imersão, por exemplo, a gente ia para a escola, aprendia lá o verbo to be. E aquilo era tudo muito segmentado. Então, aqui eu paro de falar o português e agora vira a chave e eu estou tendo que falar aquilo no inglês. E quando a gente já começa, né, o Lucas pode falar melhor do que eu, obviamente, quando a gente já começa ali no bilinguismo, na educação infantil, aquilo vai ser imersivo, para eles é normal. Então, para eles não tem que virar a chavinha, quebrar, eu vou para o português e depois eu vou para o inglês. Eu tenho uma experiência bem legal, que uma vez eu assisti um teatro bilíngue, inteirinho bilíngue. E assim, não sou fluente, enfim, então me viro no inglês, mas sim, não sou. E aí eu fui assistir um teatro bilíngue que era da Chapeuzinho Vermelho. E todo mundo, querendo ou não, conhece a história do Chapeuzinho Vermelho. E era tudo em inglês. Eu falo, gente, será que eu vou conseguir? Eu, adulta. Imagina uma criança. Claro que a criança vai aprender, é imersiva, ela vai aprendendo ali, ela vai assimilando, vai sendo consequência da vivência dela. E aí eu assisti o teatro do Chapeuzinho Vermelho, todo em inglês, e eu entendi assim, tudo.
Porque a gente tem, acho que até um pré-conceito, não sei, acho que a partir da nossa formação, de que o inglês é difícil, de que o inglês tem que ser apartado do que eu tô trabalhando ali em matemática e língua portuguesa, não. E quando a gente insere ali o bilíngue já na educação infantil, é igual a alfabetização. Quando vocês foram, a gente foi alfabetizado, né? Eu sou professora, eu sou pedagoga, então assim, eu não alfabetizo uma criança falando, né? Olha, agora nós vamos aprender esse verbo no passado, então vamos falar. Não, a gente só vai falando e a criança vai entendendo que quando termina com, né, determinado segmento ali da palavra, tá no passado. E a mesma coisa no bilíngue, então ele é imersivo, então é, né, criativo, então essas crianças elas vão assimilando e o reflexo disso é ela chegar em casa falando português e inglês misturado. Exatamente. Essa parte que a Vanessa menciona, essa parte a gente tem dividido em 3 áreas, que é o CLIL, o PBL e o Language. O PBL, que é o Problem Based Learning, são as aprendizagens baseadas em projetos ou problemas. O CLIL é o Content Integrated Language Learning. Então, ele traz essa interdisciplinaridade para dentro da plataforma. Ele vai ter aula de geografia em inglês? Ele vai ter aula de matemática em inglês? Não. Ele vai ter uma imersão dessas áreas dentro do inglês. Vamos falar desde a educação infantil, dos animais, das ciências da natureza. Só que a gente vai trabalhar aquele vocabulário, aquela imersividade em inglês. Vamos fazer uma receita de bolo. Eu tenho quantidades, medidas que são da área de matemática, a parte da química, da fermentação. Só que isso a gente passa a trabalhar em inglês. Quando eu vou trabalhar a área de ciências, os ossos do corpo humano, as partes do corpo humano, tudo volta para o inglês. Ou seja, eu vi isso na aula da minha professora, né, de matemática, de português, só que agora eu estou vendo essa conceituação em inglês. Então, ele traz essa imersão, ela traz essa novidade para os alunos, não só apenas de conteúdos específicos, gramaticais, mas sim do universo à frente desses alunos. Seja lá na parte de vocabulário, que a gente continua trabalhando, a nossa parte de gramática ela é internalizada, ou seja, ela está presente, mas ela é passada de uma forma bem tranquila. Eu vou ensinar present continuous, eu não vou chegar para o aluno e falar, eu tenho o verbo principal, eu tenho o verbo to be, o verbo principal tem que pôr ing. Não. Ele dá exemplos, ele dá vídeos, ou seja, a gente sempre trabalha com métodos ativos e colaborativos. Não tem só essa questão do quadro. Então, tem uma infinidade de recursos para o professor utilizar, aonde que por exemplo, eu vou passar essa parte no bilíngue, né, do present continuous, o presente contínuo. Então, ele demonstra assim, what is that? O que é aquilo? Oh, it's a ball. What is he doing? O que ele está fazendo? The boy is playing. O menino está brincando, só que aparece o vídeo, a imagem de um menino brincando. Então a criança ela assimila, ela vê a bola, ela vê o menino brincando e ela começa a assimilar. Como a Vanessa falou, do Chapeuzinho Vermelho, mas em bilíngue. Eu assisti e entendi exatamente isso. Então, não importando o processo de aprendizagem da criança, qual é a forma que ela tem para lidar com o seu aprendizado, ela vai entender de uma forma muito tranquila, porque o nativo que fala no vídeo, ele também fala num espaço de tempo maior, que é exatamente igual se ensinam as crianças nativas. Ninguém na educação infantil, a professora chamava, vamos lá, vamos usar as preposições aqui agora nessa frase. Então, é tudo dentro de um contexto. Eu falei do exemplo do teatro bilíngue que eu assisti. Eu não entendi todas as palavras, obviamente, mas como eu estava dentro de um contexto, dentro de uma realidade, e eu gosto muito de falar de aprendizagem significativa, como a história do Chapeuzinho Vermelho ela era significativa para mim, então eu entendi, e foi super legal. E é dentro da realidade de uma sala de aula num bilíngue, né, da educação infantil, ou até mesmo ali do fundamental anos iniciais. Está dentro de um contexto que as crianças estão... que é significativo para elas, que é seguro ali naquele ambiente para elas, então ela vai entender, não vai entender todas as palavras. Se o Lucas começar a falar aqui com a gente, talvez eu, pelo menos, não vou entender tudo. Mas dentro de um contexto... Só vai o Carlos comunicar. Então, e aí nós vamos ficar, né? Eu tô olhando pra cara aqui. dele. Mas porque a gente tem esse pensamento mais tradicional. Então, quando a gente passa a trabalhar com uma metodologia de bilíngue mesmo, se modificam, porque a gente realmente trabalha o contexto. Você não tem que entender todas as palavras que eu vou mencionar, e sim o contexto principal. É inserir na rotina de exatamente, isso serve para qualquer idioma, não só para o inglês. Os idiomas, quando eles são
é aprendido de uma forma para chegar à fluência, à proficiência, que são 2 temas diferentes, eles entram nessa vertente. Então, não tem como eu só querer memorizar, decorar. Não, eu preciso vivenciar. Então, falar com nativos que não sejam apenas os específicos, americanos ou canadenses. Não. Até entre americano e canadense já tem. Que nem o Brasil, extremamente mixigenado. Temos uma pluralidade de sotaques. Existe isso nos países diferentes. Ou seja, na Austrália se fala de uma forma, na Inglaterra se fala de outra forma. Dentro da União Europeia, de acordo com do país que eu estiver, já vou o escocês completamente diferente mesmo. Então, assim, o importante é a comunicação. Para eles até o português, quando eles entendem Com que o português é diferente. Isso, específicos do mundo, eles já têm essa trava. Exatamente. Então, assim, quando a gente trata do bilíngue, é exatamente isso. É quebrar barreiras, romper fronteiras, ir além. Né? E a plataforma digital, como que funciona, mais ou menos? Exato. O bacana é que desde a educação infantil eles têm acesso ao digital. A gente não os pais fazem esse auxílio. Essa geração é digital, exato. Né? Eu falo para todo mundo, geração digital, eles são nativos digitais, já nasceram ali com o celular na mão, né? Já ali na hora do parto vem com o smartphone incluso. Então, para eles é muito natural, é muito tranquilo. Então, por isso, pensando dessa forma, a própria National Geographic Learning trouxe a sua plataforma digital. Então, tudo que a gente tem físico, tem digital. Até para facilitar a acessibilidade, a inclusão, né? Às vezes, aqueles alunos precisam ter um ensino mais visual, mais auditivo. Então, a gente tem todos os áudios, todos os vídeos, tudo é incluso de forma digital ou física. Então, o professor tem esses recursos, não precisa apenas da internet, ele tem a possibilidade de fazer o offline, então ele consegue trabalhar todos os recursos. Então, eu tenho todas as canções com vídeos e danças, ou seja, a coreografia para o pai não ter que precisar. O que eu vou inventar para agora com esse meu filho que está perguntando como é que é a dança disso? Porque hoje em dia está na forma do TikTok, aquela coisa toda. Então, eles sempre querem colocar uma coreografia, os vídeos todos já vêm. As músicas, então eu tenho partes de integração que é dia a dia. Então, todo dia a gente vai ter aquela rotina com aquelas canções, com aquelas frases de ações e de efeito, mas durante todo o conteúdo. O legal é que quando a gente fala do conteúdo, são 8 unidades, cada unidade se finalizou um projeto. Ou seja, não é apenas, tá ali vivenciando o bilíngue, eu vou colocar aquilo ali numa realidade. Então, todo final de unidade, a criança ela vai criar um projeto, vai finalizar aquele projeto daquela unidade. E assim, eu tenho um outro questionamento que eu acredito que o Carlos vai até acompanhar isso comigo, que é a questão da rotina disso, não só na escola, mas no âmbito familiar, porque a gente sabe que os pais e a família precisam colaborar e compreender também esse aprendizado dos meninos, porque se não tiver a cooperação familiar ali, eles vão só associar isso à escola e acabar não utilizando propriamente na vida, né? Como que vocês acham que a família vai poder auxiliar nesse processo, então, da inclusão do bilíngue, dessa naturalização disso na rotina dos meninos e no uso até da plataforma e tudo mais? Como que vai ser o ensino disso para os pais até? Ótimo. A gente vai até fazer, né, uma pequena reunião com os pais hoje para a gente explicar bem sobre essa questão do bilíngue. A gente traz até demonstrações de vivências de outras escolas que já aplicam, para eles verem que dá certo. Em uma das histórias que a gente tem de outras escolas, é um depoimento de uma mãe, que ela até fala: quando o meu filho começa a fazer as atividades aqui em casa, eu quero tentar ajudar, ou seja, tenta participar, incentivar sempre, né? Não repreender, deixa ele trabalhar ali aquela pronúncia, porque ele vai fazer o inverso, ele vai fazer o papel do professor em casa. Meu filho, vamos falar aqui então sobre os dinossauros. Não, mamãe, é dinosaur. Ele começa a mostrar para a mãe dele o que ele vivenciou dentro da escola. Ele começa a mostrar para o pai o que ele aprendeu dentro da escola. Então, assim, seria o apoio. Eu não sei nada de inglês. Não tem problema. É o medo, né? Das famílias. Exato. Eu não sei, se eu não falo, como que eu vou ajudar essa em casa? Insegurança. Como que eu vou auxiliar? Não tem problema. A função do bilíngue, ela vai estar voltada ali para o aluno. E o que a família vai precisar fazer é o suporte, é o apoio. E entender essas interações, que nem eu falei antes. O aluno vai chegar falando nos 2 idiomas, ele vai trocar as palavras, porque ele não está traduzindo, ele está vivendo. Então, ele vai falar a frase em português, metade em inglês, ou ele acaba falando uma frase toda em inglês,
E isso é super normal. Incentivem sempre os seus filhos, aprendam com eles também, porque é muito bacana essa aprendizagem. E vai seguir dessa Até forma. mesmo desenhos, né? Eu tenho um irmãozinho também pequenininho, eu vejo ele assistindo muitos desenhos em inglês. E daí eu fico olhando ele assistindo assim, fico, gente, mas será que ele tá entendendo alguma coisa? E ele tá entendendo Tá. tudo, mas Entende? tá. Porque principalmente essa questão das animações, elas são todas voltadas para essa vertente de ele entender o contexto. Então ele tá falando ali, mas tá aparecendo no vídeo. Ah, se ele falou bola, se ele falou carro verde, tem isso presente Eles na aprendem imagem. por isso, né? Exatamente, porque é por assimilação. É igualzinho uma criança nativa. Ela não vai entender o nativo falando, faça isso, faça aquilo. Não. Com tempos verbais complicados, complexos, não. É da mesma forma que o nativo. Aí ele aprende também na área da sua educação infantil. Eu queria fazer uma pergunta relacionada à metodologia em relação ao professor. Como que vai ser a preparação desse professor para as aulas do Hi-Fi? Como que funciona? Nós fazemos todos os treinamentos, tanto desde do material físico, do digital, planejamento, plano de aula, tudo isso a gente traz pronto para o professor, a gente faz o treinamento. Eu volto aqui com os professores também em janeiro para fazer esse treinamento. E o próprio material traz esse apoio. Então eu tenho todo o conteúdo, tudo já prontinho, para o professor preencher a data que ele está aplicando, ele consegue ver toda a parte anual, para ele não ter nenhuma surpresa. Ah, quando que eu vou trabalhar tal assunto? Quando que eu vou trabalhar esse assunto? Não, tudo de acordo com as regras da BNCC, tudo separadinho. E ainda assim a gente faz treinamentos de planejamento, para eles entenderem como que eles vão incluir aquilo dali, qual é a melhor forma. E no próprio Teacher's Guide, que é o manual do professor, como se fosse o livro do professor, ele traz sugestões e indicações até de fala. Inicie sua aula cumprimentando a sua turma dessa forma. E ele traz a frase pronta. Um, dois, três exemplos para o professor poder utilizar qual melhor se encaixa aquela sua realidade. E ele que mesmo o próprio manual, ele demonstra. Segue dessa forma, você pode fazer essa atividade extra. Tem um tempinho, temos essa sugestão, porque, como você mencionou na plataforma digital, nós temos diversas atividades extras para trabalhar, além do que tem no livro físico. Então, assim, tem todo o suporte para o professor. A gente sempre trabalha com métodos ativos e colaborativos, respeitando sempre o tempo de aprendizagem de cada aluno. Então, assim, mesmo que a gente respeita e a gente leve em consideração o pré-conhecimento do aluno, o que ele já tem conhecimento. Como você mencionou, eu vejo meu irmão assistindo, então ele já tem ali um prévio conhecimento. E isso vai valer, vai ser levado em consideração no ensino bilíngue. Eu vou ter dentro de uma sala níveis distintos. Tem uns que focam mais, que vão querer já estudar mais, tem outros que não, eu nunca vi, não tem problema. Vai funcionar para todos, não importa o nível que esse aluno se encontra. E como que vai ser a adequação disso até com as outras disciplinas na sala de aula? Então, como que a professora regente da sala vai interagir com o professor de inglês nesses momentos? Não atrapalha e não tem interferência alguma. O que os alunos vão começar a fazer, principalmente com a regente, ou com o professor, a professora de inglês, vão falar: o professor tal fez isso na sala, a outra professora também fez isso na sala, porque alguns conteúdos eles vão acabar casando. Porque o bilíngue ele não vai falar só do inglês, ele vai falar de assuntos em inglês. Então a professora lá, a regente, começou a falar sobre as plantas. Vai ter um capítulo que ele vai acabar falando sobre aquilo. Na educação infantil, falei sobre as formas geométricas, falei sobre os números, falei sobre os animais. Na regente também tem isso. Então os próprios alunos vão fazendo. É o que a gente fala dessa troca de ideias. Os próprios alunos vão começar a ver: a professora fez isso, o outro professor fez isso. O teacher. Porque agora eles vão começar a modificar. Você é a professora, essa aqui é a minha teacher, esse é o meu teacher, né? Então eles começam a modificar. Até a ambientação da escola, Sim. né? Eles já vão... Eles já fazem isso nos corredores. Legal. Eles já chamam o Carlos só de teacher. E aí você vê Os que é natural. espaços da escola, eles não vão mais ao banheiro, eles já vão começar a incorporar isso dentro do... E fica dentro do vocabulário. tão natural, porque, professora, posso ir ao banheiro? Professora, né? Até dá uma gíriazinha. No inglês, can I go to the bathroom? May I go to the bathroom? E aí por diante. Então, essa mudança é super natural para eles.
O tipo de metodologia que nós utilizamos, essas 3 áreas, né, o CLIO, o Language e o PBL, facilitam demais o aprendizado desses alunos. Quanto à plataforma Z agora, que eu acredito que os alunos ficam curiosos, os pais também, com um pouquinho de curiosidade, porque a gente sabe que a plataforma Z traz muitas inovações aí ao longo do ano, ao longo da mudança de ano letivo também. Quais são as metas, então, para o ano que vem? O que vocês têm pensado? Como que vai ser o funcionamento? Vamos lá. Vou só retomar um pouquinho o propósito, né? Do AZ, o que a gente tem, o que a gente tem de diferencial, assim mesmo, dentre os sistemas de ensino. A gente tem o nosso propósito é ajudar as escolas numa jornada de inovação para desenvolver habilidades necessárias dos nossos alunos. E aí até casa um pouquinho com o bilíngue. A gente se preocupa, enquanto sistema de ensino, em formar integralmente esse aluno para desenvolver habilidades não só literalmente cognitivas para executar exercícios de matemática ou enfim. A gente se preocupa, porque né, eu falo até que é uma falácia, a gente sempre, né, a gente enquanto professor, acho que todo mundo aqui é professor, a gente fala assim, vai ter profissão no futuro, né, a gente precisa pensar nas profissões do futuro, mas a gente não sabe quais profissões terão no futuro, vocês sabem? Eu não sei. Então, como é que a gente vai formar esse aluno para uma profissão no futuro que a gente ainda não existe, né? Que a gente ainda não sabe que existe. Então, a gente se preocupa em desenvolver algumas habilidades, né? As habilidades para formar o aluno, o profissional. E ele vai se encaixar nas profissões do futuro que existirem. E o bilíngue é uma necessidade disso, para se trabalhar com isso. Outra necessidade que a gente vê é trabalhar, por exemplo, com análise de dados. Então, hoje, a gente se preocupa bastante em trabalhar com essas análises de dados. Então, o AZ, ele tem, né, ali dentro da plataforma, onde a gente consegue, o professor, né, vocês são professores, extraírem ali alguns relatórios para se trabalhar, como é que tá, como que não tá. Então, a gente ainda, né, se preocupa muito com isso para formar até nós, professores, né? Como é que eu analiso esse meu aluno? A partir do quê? Como é que eu vou analisar o percentual de acerto de uma determinada lista de exercício que eu apliquei? Como é que tá a minha turma? Né? Existe uma frase muito legal que eu não consigo atuar no que eu não consigo medir. Então, se eu não consigo medir, se eu só fico corrigindo, se eu preciso trabalhar ali com aqueles dados, como é que eu vou melhorar? O que eu preciso melhorar? Será que é da minha aula? Será que é alguma aplicação diferente, que eu preciso, uma abordagem diferente que eu tenho que fazer na minha aula? Então, a gente a gente vai trabalhar aí nessa preocupação com essa análise de dados. A gente tem a plataforma, né, que já traz todo o dashboard ali para o aluno. Então, principalmente os alunos do ensino médio, eles já têm um mapa, né, que ele vai montando ali mais ou menos o que ele pensa, né, para as universidades, ou o que ele mais se adequa para fazer. E aí o dashboard dele vai falando, vamos trabalhar mais essa disciplina aqui. Então, o próprio dashboard ali de análise, né, de feitura, do que ele está fazendo, qual disciplina, né, qual componente curricular ele precisa focar mais se ele quer medicina. Ele não precisa focar tanto, talvez, em história e geografia. Então, o próprio mapa que aparece ali no aplicativo vai mostrando para esse aluno. E se no meio do caminho eu mudar de medicina para, sei lá, filosofia? Ele consegue refazer a partir daquele capítulo em que ele está. Então, esse é o nosso diferencial, é o que a gente pensa, é o que a gente trabalha para esse ano, para os próximos. Essa preocupação mesmo em não só desenvolver a parte cognitiva, mas também algumas habilidades, né, ou várias das habilidades que a gente precisa formar pessoas, né, e não necessariamente ali pensando em determinadas profissões. Certo. E até mesmo material didático. Quais são as mudanças previstas? O que vocês pensam para esse material didático para o ano que vem? Algumas coisas serão mantidas, outras mudarão? Como que a gente tem pensando nisso? A gente, né, tem ali algumas questões pontuais que a gente altera ali de um ano para o outro. A gente tem um impasse, que eu acho que, né, o Brasil está vivendo, que é o novo ensino médio. Então, como é que a gente vai mudar material do ensino médio, sendo que o ensino médio está uma nuvem tenebrosa e nebulosa aí no meio do caminho?
Então, eu acredito que a gente não vai para mudanças muito bruscas, mas a gente trabalha e já tem com os itinerários formativos. Então, a escola que se adequou ao novo ensino médio, que agora não é mais tão novo ensino médio, né? Que a gente está tendo aí um conflito aí de informações, dessa aplicabilidade. Mas a gente foi muito... Nós, enquanto material, para essa mudança do novo ensino médio, a gente viu que alguns materiais, eles já saíram correndo na frente, quiseram fazer coisas muito além do que estava proposto já na lei, ou do que as próprias diretorias de ensino estavam preparadas para isso. Então, a gente focou na formação geral básica, né, que é a história, geografia, matemática, para focar naquilo, e a gente, claro, né, nós trouxemos itinerários formativos, a gente teve ali criação de startup, umas temáticas legais, e algumas escolas conseguiram se adequar. Só que agora, e o Enem? Como é que vai ser? Mudou no mundo. A gente sabe que até 2025 ele vai manter a formação geral básica. Então, eu sinto que não, né, o que não aconteceu aqui com vocês, porque vocês conseguiram focar até, né, usando o nosso material na formação geral básica. Então, os alunos aqui do Dinâmico, eles estão preparados para o Enem atual e que vai ser o foco na formação geral básica. E não nos eixos estruturantes, como o novo ensino médio propunha ali. Então, não vai ter mudança no Enem. E as escolas, infelizmente, que mudaram totalmente para os itinerários formativos, né, não é o nosso caso aqui, os alunos serão impactados, infelizmente, porque eles trabalharam durante o ano todo, né? Teve escola que começou até antes, com foco em eixos estruturantes, né? Empreendedorismo, né? Aqueles 4 eixos estruturantes ali que o novo ensino médio trouxe. Só que aí, não vai ser cobrado, não é nem agora. Então, assim, os alunos do Dinâmico, os nossos alunos aqui, como a gente foi cauteloso, porém a gente não deixou de ser inovador, porque a gente formou, a gente focou na formação geral básica, mas nós trouxemos os itinerários formativos, sim, não uma gama muito grande, como os outros sistemas trouxeram. Então, a gente ainda está dentro do que o Enem vai ser cobrado, né? Até ali 2025, assim, que é o que a gente já sabe. Sim. Realmente. Eu que dei aula de itinerário até o meio do ano, inclusive. Legal! Então, eu acompanhei essa mudança. Então, e todo mundo ficou de E realmente, o itinerário era muito adequado a tudo aquilo que eles estavam debatendo em sala de aula. Então, eu lecionei o de Cidadão do Mundo, né? Legal! Então, muitos conteúdos que estavam ali, eu como professora de redação, fui levando muito para a parte de eixo temático. Então, os debates que nós tínhamos ali dentro, eu vi que tinha muitos debates relacionados à tecnologia, por exemplo, a questão social, a aplicação da tecnologia dentro do eixo social. Isso a gente debateu muito, até porque vem sendo uma aposta temática para as redações de vestibulares e até mesmo do Enem esse ano, né? Então, a gente levou muito para esse lado. Então, como que eles conseguiriam utilizar os temas do itinerário dentro de algo que viria para o Enem? Então, a gente tinha certeza que esse tema iria repercutir não só no Enem, mas em todos os vestibulares, né? Esse ano. Então, tendo essa certeza, a gente adequou para aquilo que eles utilizariam em prova mesmo. Então, conseguimos utilizar os 2 parâmetros, a adequação, a inovação e o básico que eles precisam cumprir para as provas. E aí que tá o olhar do professor, né? De, eu tenho esse material, eu preciso adequar alguma coisa para o novo ensino médio, mas onde eu vou adequar? Preciso chamar a atenção deles também, né? Porque, assim, eu vi que com o itinerário, logo que eu comecei o itinerário com eles, veio ali o congelamento das mudanças. Então, eles falaram, e agora? Como que vai continuar o itinerário? Eu falei, gente, a gente vai adequar da forma que tiver que ser adequado. E é isso, vamos continuar e vamos inserir isso. Que é uma das funções, né? O itinerário formativo, ele não traz só algo novo. Ele traz um aprofundamento daquilo que está sendo visto na formação geral básica, uma contextualização diferente que foi visto na formação geral básica. Então, um complemento. O professor, exatamente essa função que você teve, ele vai conseguir ver uma ação que ele faça esse casamento entre algo que foi discutido ali no itinerário formativo com o que ele está vendo ali na matéria principal. Então, trazer esses elementos, como você fez, para essa parte vai cair nos vestibulares, não só no Enem, mas nos outros principais. A gente tem muito, né, alunos que vão para outros estados também para prestar o vestibular específico, ou até para alguma ideia diferente. Os vestibulares de São Paulo agora, por exemplo, vão trazer estão muito em alta. Vai trazer essa temática. Exatamente. Ajuda muito também você trabalhar essas temáticas até para redação de concurso,
Às vezes é o foco de um aluno, né? Ele quer aquele concurso específico e tem uma redação bem complicada. Já ajudou horrores para aquele aluno. Acho que o principal deles foi isso, chamar a atenção e conseguir direcionar isso. Foi a maior dificuldade que eu tinha visto até então. E a gente conseguiu até levar bem, no geral. Mas esse aqui é o legal. E às vezes até as famílias, elas não entendem o quanto o professor ele sabe da aula dele e o quanto ele consegue fazer os rearranjos necessários para a turma dele, para uma legislação, que foi o caso do novo ensino médio, que veio praticamente do nada, foi se falando, mas a partir de agora, e depois mudou-se do nada, ou congelou ali prazos, enfim. E aí o professor, eu falo que o professor ele é tão importante ali na vida do aluno, que o professor ele troca o pneu do carro com o carro andando. E é isso que a gente faz enquanto professor. E às vezes, né, é até legal falar com as famílias, né, que estiver assistindo a gente, que o professor a todo momento ele tá trabalhando, o professor ele não para. Mas eu sou professora de história, do 6º ao 9º ano. Há 10 anos, digamos. Mas nunca vai ser a mesma aula. Não é? Não é, Nem cara? dá pra ser, né? Não é. Então, a gente sempre tá se reinventando, rearranjando ali material, organizando, casando uma coisa com a outra. As turmas são totalmente diferentes a cada ano, a cada semestre. Então, assim, eu brinco que eu gosto muito de ser professora por conta disso, né? E valorizo muito o trabalho do professor, porque a gente nunca pode estar tranquilo. Nunca, o professor nunca é tranquilo. Nunca tá. Nunca tá, porque ele sempre precisa estar arrumando alguma coisa, inovando alguma coisa. Uma coisa que eu vejo muito com os meninos também porque assim, eu me formei anos antes da pandemia. E a minha geração é totalmente diferente dessa agora em questão de pouquíssimo tempo. Sim. Principalmente com essa questão da tecnologia em si. Porque na época que eu estava na escola, por exemplo, a gente não tinha essa facilidade de utilização da tecnologia dentro de sala de aula. Hoje em dia, se a gente não usa a tecnologia em sala de aula, a gente não consegue trabalhar com eles. Porque a gente precisa fazer essa adequação. A gente precisa buscar as plataformas e adequações que eles vão se sentir mais confortáveis também dentro de sala de aula, né? Porque eles não conseguem focar só em uma coisa ali, em aula expositiva básica. É da geração deles. O tradicional. A gente precisa sair do tradicional. Eu acho que isso a plataforma trouxe bem pro nosso dia a dia, né? E o legal da tecnologia é que a gente tá começando... A gente, enquanto escola, eu falo, tá? Tô me sentindo uma tiazona aqui, que eu acho que eu sou a professora mais velha aqui. A gente, enquanto escola, a gente tá começando a ter o entendimento de que a tecnologia, a gente também precisa ensinar a tecnologia. Mas não o aluno clicar, o aluno jogar, o aluno fazer um exercício ali dentro. Mas a responsabilidade que ele tem sobre a informação que ele traz ali. A inteligência artificial mesmo. Exato. Eu vivo batendo na tecla com os meninos que assim, o ChatGPT é ótimo, excelente. Só que a partir do momento que você fica dependente dele, você para de pensar, daí a gente tem um problema muito grande. Porque eles não querem, por exemplo, mais produzir texto sozinhos. Eles querem ter o apoio do ChatGPT para produção de texto. Só que não dá, eles precisam pensar. O imediatismo que tem na sociedade atual, né? Então, como você mencionou, não tenho tempo, é tudo muito rápido, eu preciso de coisas rápidas. Eu peço um alimento, rapidinho no aplicativo abriu, daqui uns minutos chega. É tudo muito rápido, as pessoas precisam desse tempo para respirar. Quando a Vanessa fala dessa questão de o professor sempre se inova e tudo mais, a gente precisa fazer essas adaptações. Um dos pilares do bilíngue, né, uma das habilidades que a gente traz do Future of Jobs, que teve agora de 2023, uma dessas habilidades é o lifelong learning, ou seja, aprendizagem para a vida toda. Você nunca para de aprender, seja aluno, seja professor, seja você um PhD na sua área, não existe essa. Cheguei aqui, não preciso mais aprender nada. Aprendi tudo que preciso. Não existe. Não interessa se você ainda é uma estudante. Sendo professor, então já daí que não existe mesmo. Vem a questão do carro, né? Trocar o pneu com o carro. A gente tem que estar mudando constantemente. E acho que a pandemia deu um baque muito grande na nossa profissão por isso também. Porque muita gente que tava ali há anos mantendo o tradicionalismo teve que falar, opa, e agora? E quem não conseguiu se reinventar foi engolido pelo sistema naquele momento. Exatamente isso que aconteceu, onde a gente viu a mudança. Ou seja, quem não se adaptou, ou quem demorou demais a se adaptar,
Não Acabou teve sofrendo facilidade. Sofreu muito. Sofreu muito. Os próprios alunos, na verdade, né? Eles tiveram um setback, como a gente fala. Alguns alunos não conseguiram aproveitar tudo que aquele ano letivo tinha para oferecer. Assim, eu acho que no geral, ninguém conseguiu aproveitar 100% das coisas porque nós estávamos muito abalados, né? Também. Em todos os sentidos. Essa reforma tecnológica ela já precisava ter acontecido no Brasil há muito tempo. Uhum, Só foi do que, nada. infelizmente, Precisou veio a atrelado pandemia. Veio a atrelado uma uma pandemia. doença. Ou seja, se a gente tivesse preparado, assim, já tivesse no mundo, no Brasil todo, voltado para essa questão tecnológica mais avançada, teria sido um pouco mais tranquilo. Mas a gente viu países de primeiro mundo também sofrendo com Não, isso. foi o mundo Então, todo. foi geral. Então, assim, essa adequação ela foi muito necessária, ela foi muito imediata, e isso levou todo mundo ou a correr contra o tempo, ou a realmente entrar em sofrimento ali com aquela questão. Eu tenho um adendo, assim. Eu acho que a pandemia forçou a gente a usar. A gente usou. Quem aqui, eu não sabia nem que o Zoom existia. Eu passei praticamente 1 ano e meio no Zoom. Tô craque no Zoom, aula online, isso, aquilo, formação do professor online e tal. Mas eu acho que isso foi muito legal, porque forçou a gente a usar. Mas eu acho que agora a gente tá nesse movimento de como usar, por que usar, nós enquanto professores, e aí passar isso para os alunos. A rede social é legal, mas tem esse problema. O Gerar chat nessa GPT geração é a legal, consciência. é muito legal. Mas a gente sempre tem que ter o mais nessa orientação. Por exemplo, todo mundo aqui sabe que a gente não pode postar a foto do cartão de crédito no Instagram, seja lá, qual rede social usar, TikTok. Mas a gente sabe isso porque a vida foi mostrando isso. As nossas crianças hoje... E a gente não tinha essa facilidade de postar uma foto, né? Na nossa infância. Hoje, uma criança, se pegar o cartão do pai e tiver acesso a uma rede social, seja do pai ou de quem for, ela pode postar aquilo ali. E quem que vai ensinar? Os adultos, né? Os adultos, os responsáveis. E a gente, enquanto escola, também fala, é legal, mas tem isso. Eu não posso, a minha informação Gerar tá essa lá. consciência, né? Então eu acho que assim, a pandemia forçou a gente usar. Acho que agora a gente tem que ir Adequar o trabalhando e uso. adequando. Usar de forma crítica, Isso. de forma E questionadora. consciente. É até uma das minhas áreas de pós-graduação, tecnologias educacionais. Então, eles sabem fazer muito bem. Pede para fazer um tutorial no TikTok, né, com efeito de transição. Nossa, vira os estúdios Globo, perde feio para o que esse aluno Pra consegue criança, fazer. sim. Agora, Isso pede aí. para ver alguma coisa relacionada à educação. Então, aí que é o diferencial. Então, ele precisa entender melhor sobre a área, como utilizar essa tecnologia para o âmbito educacional. Vamos precisar nos despedir do colega. Beijo. Quando a gente faz um corte. Tá bom, obrigado. Excelente Obrigada, trabalho, amigo. professor. Continuando nosso bate-papo aqui, então. A gente estava falando sobre as ferramentas tecnológicas. E daí eu queria saber de vocês, né, se a plataforma vai trazer alguma inovação nesse âmbito tecnológico agora. Se não, se tem alguma projeção por vir ou ainda não. Aí eu falo que o AZ, ele nunca para, né? Ele sempre tá ali tentando mudar uma coisa ou outra, mas o que a gente vem pensando, né, e trabalhando são os gráficos de análise dos alunos, né? A forma de como ele enxerga, como que tá ali, as provas que ele faz dentro da plataforma. Então a gente vai trazer ali uma mudança, um layout mais diferente ali para essa visualização. E sempre a gente precisa mudar, né? Então, conforme a escola vai usando, a gente vai vendo possibilidades de melhoria. Então, eu falo que a gente nunca tem um prazo para falar, a novidade é tal. Porque a gente sempre vem trabalhando Vem nisso. pensando e acompanhando, né? Sim. A questão das famílias também. A gente vê alguns pais que têm muita dificuldade com o uso da plataforma, com o uso dos aplicativos. E daí, assim, a gente queria saber como que a gente consegue auxiliar, então, essas famílias. Como que eles conseguem buscar essa adequação com o uso da plataforma. O controle do uso dos meninos também. Porque alguns não têm essa dificuldade, né? Apresentam essa limitação com o uso das plataformas. Bom, acho que assim, para as famílias, a família tem o acesso dela, então tem o acesso de responsável. Então, o aluno tem o acesso dele para ele fazer atividade, para ele assistir uma videoaula, para ele acessar material digital. E a família tem aquele acesso de observação. Como é que está o acesso dele, como que está a feitura dele, fez os testes a Z, como que ele está. Mas
para fomentar isso, eu acho que falar com a família, o acesso ele é simples, se você for ver. Se a família tiver login e senha, ela vai acessar e ela vai mexer, porque a plataforma é intuitiva. Eu acho que o legal é a gente falar com essas famílias de que a importância de se acompanhar a rotina, né, da aprendizagem do filho dele. Como é que tá? Ou se o pai não quiser entrar, até a própria aproximação da família com o filho, com a criança, enfim. Fulano, vem aqui, mostra pra mim como é que tá. Porque tem ali, se ele tá fazendo, os gráficos, o dashboard daquele aluno, ele tá sendo feito ali, modelado mensalmente, bimestralmente. Então, vamos olhar. Então, eu acho que assim, o acesso não é difícil. Ele é um aplicativo com login e uma senha. Eles dão incentivo. Todo mundo tem. Mas então, eu acho que assim, é mais profundo, até falando dessa questão da tecnologia de novo, é mais profundo do que isso, do que pegar, baixar o aplicativo do AZ ali, da plataforma Z, e colocar login e senha. O que eu quero ver, né? Eu quero até uma relação de aproximação com a família, depois do jantar. Deixa eu dar uma olhada aí. Como é que tá? Até mesmo os meninos ensinarem a própria família a utilizar, Exato, né? porque antes era aquela coisa. Fez tarefa de casa? Fiz. Aí fica a palavra do aluno, fica a palavra do seu filho e da sua filha. Agora tem como eles Hoje o pai verificarem. consegue. Fez? Sei. Deixa eu verificar aqui. E ter essa constância. Precisa ser incentivado, precisa ter uma linearidade nisso. Só que a escola ela também consegue fazer. Por exemplo, ela quer fazer um momento específico com a família. Chama a família. E mostra, E né? demonstra, porque eles têm os gráficos, eles têm a porcentagem, o que foi feito. Se ele só abriu e fechou, se ele fez o exercício Como proposto. que tá ele em relação à turma, a partir do que ele tá fazendo. Então, aparece o gráfico ali. Então, acho que é mais... individual. Eu acho que é mais a relação relacional mesmo ali entre família e criança. Não, dificuldade de acesso, tô com dificuldade. A gente tem uns videozinhos tutoriais, então assim, clica aqui, ali, coloca. Mas Isso é importante, viu, gente? Tem tutorial de tudo, vocês acreditam? gente, Olha, basta assistir. Nossa, Tem tutorial de como enviar redação, olha que legal. Tem tutorial lá, tem tudo. É só assistir o tutorial. Ou pedir ajuda do professor, a gente ajuda vocês também, não tem Porque problema. não é difícil. A gente sabe utilizar, é só Não é. pedir ajuda, tá tudo bem. Explicar. Vai atrás, pede ajuda. Não, eu fico fala, muito brava, explica, porque às vezes eles deixam pra última hora. Às vezes eu coloco o envio da redação. Eu deixo uma semana pra enviar a redação. Olha só. E daí eu abro na quarta, vai fechar só na outra quarta-feira, 11 horas da noite. Eles vêm me pedir ajuda na quinta. Prazo depois. Ou 8h35 do... Não, eles vêm na quinta na mesmo. quinta mesmo. Vem na Nossa, quinta. Vem na quinta, tia, fechou a redação, eu não consegui enviar. Eu fico, por quê? Meu sistema não tava abrindo. Eu falei, A jura? semana toda. E você só foi verificar ontem. Que Às incrível. 11h58. Eles deixam isso pra última hora. E daí depois o pai fica, meu Deus, mas eu não vi. Mas realmente por essa questão de chegar, né? Os pais acompanharem. Não importa se é educação infantil ou ensino médio. Porque Sim, os pais educação precisam infantil- buscar essa informação, buscar a adequação também, né? E a escola está disponível para isso, gente. Nós temos as meninas lá da secretaria que cuidam só disso, temos os professores à disposição o tempo todo para isso também. Então, é buscar esse acesso à informação, buscar essa ajuda, esse amparo. Criar essa rotina, né? Eu sei que a gente corre, todo mundo trabalha, todo mundo tá cansado. Mais uma vez na semana, É necessário. a cada 15 dias. Mas eu não vou conseguir ajudar. Não é ajudar. Pede pro teu filho te ensinar. Aham. Mas o que significa isso daqui? E se eu quiser ver o livro de matemática, onde que eu clico? O aluno sabe. O aluno sabe. Essa é a Eles rotina. precisam ter esse acompanhamento uma mesmo. rotina. Porque senão... É igual antigamente acompanhava a agenda, né? Agora eles precisam acompanhar a plataforma. Não tem mais agenda da plataforma. Arrancar a página. Tá ali e o pai vai ver. Gente, é isso. Eu queria agradecer a vocês, então, pela vinda aqui pra nossa escola, né? Também pelo amparo que vocês sempre nos deram, né? Nos disponibilizaram. E conto com vocês aí mais vezes aqui no podcast, quando vocês vierem novamente à escola. Foi muito legal o nosso papo. E é isso, galera. Tchauzinho. Até a próxima. Tchau, tchau. É isso.